Fala pessoal, tudo bem? Esta é a terceira aula do curso básico de redação. Eu sou a professora Sarana e hoje vou falar de uns assuntos mais importantes para você não fugir ou tangenciar o tema, que é a tese. Quer saber como? Fica ligado nas dicas e vem comigo que eu te mostro. Eu escolhi colocar esta imagem como símbolo da nossa aula, uma chave abrindo uma fechadura de ideias. Atenção, a banca cobra de você um posicionamento que se adeque ao recorte temático exigido. Veja essa imagem, a esfinge lá da história do Édipo. É um enigma e, de fato, decifrar a sua tese é muito importante. Então, olha só, o recorte temático é como um enigma, te provocando. E a tese é a resposta. Então, de forma geral, o que você pensa sobre aquele determinado assunto? É o seu posicionamento, uma hipótese a ser defendida em seu texto, desenvolvimento e de uma forma argumentativa bem embasada. E onde você vai colocar essa tese? Bom, existem algumas possibilidades. Nós vamos incentivar você a colocá-la na introdução, no início de seu texto, ok? Veja por quê. A ideia de introdução, ali pensando na morfologia da palavra, envolve o prefixo intro, que significa dentro, e dução, aí de origem latina, vem de dulcere, conduzir, levar. Conduzir o leitor para dentro do seu texto. Digamos que é o primeiro momento para você ganhar o seu corretor. Atenção, gente. Vou até aqui, olhar para você, vou tirar os meus óculos para vê-los nos olhos. O que essa banca quer de você? Dê aquilo que ela deseja. Se você será avaliado por uma bagagem, se você será avaliado com a sua capacidade de relacionar esse repertório de mundo ao tema e também sobre um posicionamento crítico, já faça isso na sua introdução. Olha só o exemplo aqui. Vamos imaginar que uma introdução tenha como 3 frases ali. A primeira, a bagagem, o seu repertório sociocultural. Depois, a comparação com o tema. E ali, a tese, o seu posicionamento. Então, é na terceira frase desse seu primeiro parágrafo que você já localiza, que você assinala para esse corretor que você está se posicionando. Atenção, gente, os corretores são treinados para procurar a tese em seu texto. Dê o que ele quer, facilite, mostre o fio condutor do seu texto. Tudo bem? Essa é a maior dica que gira em torno desse aspecto. Sem falar que usando as palavras temáticas logo no início, você reduz ou mesmo anula o risco de fugir do tema, ok? A tese também, ela vai ser retomada no seu último parágrafo, como uma forma de fechamento de ideias. No caso ali, por meio de uma paráfrase. Digamos que você repete a ideia, mas com outro vocabulário, tá certo? Vou te mostrar como fazer, fica ligado. Atenção aqui então. Nada como mostrar na prática como você deve fazer. Vem! Eu escolhi aqui um tema da FUVEST para ilustrá-lo a vocês, que foi aquele: devem existir limites para a arte? Entenda que o seu recorte aqui, ele está explicitando uma pergunta. Nem todo recorte será dessa forma, mas todo tema é sim um questionamento para ser feito. Veja as possibilidades de tese. Devem existir? Sim, devem existir limites para a arte? Não, não devem existir. Veja que é muito fácil, nesse tema de sim ou não, se posicionar, criar a sua tese sem uma maior dificuldade. Trouxe aqui um exemplo de introdução campeã. Olha aqui, como pode ser feito. No livro Libertinagem, Manuel Bandeira distancia-se do rigor poético dos parnasianos por meio de versos livres, temáticas cotidianas, metalinguagem
e ausência de eu lírico. Ou seja, o poeta pernambucano ultrapassa as fronteiras da poesia tradicional que impediam a pluralidade de forma e conteúdo. Ampliando essa visão para todos os tipos artísticos e para a atualidade, percebe-se que toda nova produção afrouxa as amarras anteriores. Afinal, o principal papel da arte é desautomatizar a visão viciada no comum. Assim, não devem existir barreiras que impeçam a liberdade artística. Certo? Eu vou destacar aqui para vocês explicitamente a tese deste candidato. Ele deixa bem claro a sua declaração contra as barreiras que possam impedir a arte e talvez até considerar qualquer barreira como censura, talvez na sua argumentação. Veja o modelo que ele seguiu. Ele cita como bagagem o livro Libertinagem, um livro modernista de Manuel Bandeira. Vocês, se não leem, pelo menos estudam no ensino médio, então já está inserida essa bagagem em vocês. Depois, ele compara com o tema. Nós estamos falando não especificamente de liberdade poética, mas liberdade artística em seu campo mais amplo. Vamos ampliar toda essa questão. E é isso que ele faz na segunda frase. E na terceira, usando um conectivo assim, ele joga uma frase declarativa para já mostrar para a banca o seu posicionamento. Vamos ver aqui, ó. Se você estiver diante de um tema cuja exigência seja de sim ou não, você vai deixar claro como tese uma frase declarativa que torne explícito o posicionamento afirmativo ou negativo. Tá? Faça nota dessa técnica, porque isso mostra clareza de ideias para o seu corretor. Certo? Muito bem. Vamos a um novo recorte temático com uma outra opção de abordagem. Trouxe aqui VUNESP para vocês. Olha só, pessoal. Você tinha esse recorte. Publicação de imagens trágicas. 2 pontos. Banalização do sofrimento ou forma de sensibilização? Vamos imaginar que o próprio vestibular te dá a opção entre uma ideia A e uma ideia B. Olha a sua tese também já sendo pré-fabricada pelo recorte. Cabe a você escolher, mas ela está ali, certo? Em especial nesse tema, você tinha a ideia de banalização do sofrimento. O que é algo banal, algo comum, algo que não leva mais a uma reflexão ou mesmo que não desperta no observador uma reação? Vamos lembrar lá daquele poema do Manuel Bandeira que se chama O Bicho. O eu lírico olha uma cena de um homem comendo comida do lixo e fica estupefacto e fica chocado. O homem que ele está olhando come o resto da sociedade e ele usa até uma interjeição, meu Deus, para se referir àquela cena. Hoje, a fome continua chocando. Hoje, uma pessoa batendo na porta aí do teu carro, batendo no teu vidro, pedindo dinheiro, choca? Ou muitas vezes você ignora, né? Ou que a mídia publica de forma trágica. Pode ser uma possibilidade. Olha a outra aqui. Não, é uma forma de sensibilização, de exaltar de uma certa forma a empatia em quem observa, em quem lê, em quem recebe aquele conteúdo. E despertar empatia é o pré-requisito básico para o altruísmo na nossa sociedade, para o nosso senso de coletividade, a dor do outro. E aí, tema polêmico, lógico, divide opiniões. Como então elaborar uma tese assim? Olha esse exemplo de introdução aqui, campeã também, ó. Nas tragédias gregas da antiguidade, o enredo era pensado com o objetivo de gerar no espectador a catarse, sentimento de piedade e temor diante da história encenada. Ao aplicar tal ideia para além da arte, percebe-se que a mídia adquiriu o papel de dramaturga contemporânea, já que muitas vezes, por meio da publicação de imagens trágicas, faz emergir na sociedade uma emotividade benéfica que viabiliza a empatia e o altruísmo. Desse modo, embora parte da população acredite que essa veiculação banalize o sofrimento,
A mídia, de fato, possibilita uma forma de sensibilização social necessária. Este candidato se posiciona, que ele escolhe um lado. Ele vai falar que sensibiliza sim e que isso é necessário. Mas veja, pessoal, que ele não ignorou a outra ideia totalmente. Ele não está sendo contraditório, ele está mostrando para a banca uma lucidez. Existe essa possibilidade, mas eu estou defendendo como um argumento o lado B, tá certo? É um recurso muito interessante para que você não fixe em uma determinada ideia e ignore a existência da outra. Deve saber utilizar para não ficar incoerente. Então veja aqui. Quando você tem esse tipo de tema, né, de ideia A ou ideia B, você pode fazer uma frase, atenção, que pondera a existência de uma, mas defende a outra. Veja o uso do embora, do apesar de. Tecnicamente, essas palavrinhas são conjunções subordinativas concessivas, mas na prática elas dão essa ideia de mesmo tendo uma visão sobre esse ponto, eu estou me posicionando do outro, tá certo? O nosso último recorte temático aqui para estudo do tema. Peguei FUVEST fresquinha para você, tá? Foi o último tema do vestibular. O papel da ciência no mundo contemporâneo. Pausa tudo aí, gente. Ô, professora, não tá pedindo nem sim, nem não, professora. Não está me dando nem a posição A, nem a posição B, professora. E aí, o que eu faço nessa vida? Calma, gente, que eu te explico, vem comigo. Quando você está diante de um recorte mais amplo, isso pode ser benéfico para você, até para uma maior liberdade de tese que você quer abordar, não se limitando às imposições temáticas. Vamos questionar essa frase, transformando-a em uma pergunta, em um questionamento? Olha só, papel da ciência, não está falando qual. Vamos perguntar. Qual o papel da ciência no mundo contemporâneo? E até você pode ampliar quais os papéis da ciência nesse mundo contemporâneo. E aí você abre para uma resposta. E aí sim vem a sua ideia de tese. Mira aqui. Um exemplo de introdução campeã. Em A Divina Comédia, Dante tem a oportunidade de saber o funcionamento pleno do universo. Sendo assim, ele desfaz suas incertezas e satisfaz suas inquietudes. Já no poema drummondiano, A Máquina do Mundo, o eu lírico recusa-se a conhecer a explicação de tudo que rege céus e terras, ignorando o esclarecimento. Analogamente, podemos perceber que a ciência, na atualidade, depara-se tanto com Dantes quanto com Drummonds, já que uma parte da sociedade aceita a veracidade científica e a outra nega o que já foi comprovado, como a eficácia das vacinas e a forma esférica da Terra. Assim, a ciência tem dois papéis na contemporaneidade: esclarecer o desconhecido e reafirmar o conhecido para os negacionistas. Olha que introdução show! Veja, pessoal, apenas falar da ciência como aquela ideia secular da busca pela verdade, você não está atualizando o tema. Hoje a ciência realmente se biparte. Desvendar o novo, mas também reafirmar o óbvio e o conhecido para as correntes negacionistas, como da Terra plana e assim vai. Veja a importância de você já dar para esse corretor um norte para ir para o seu texto. O tema não é amplo? Não existe um recorte que te limita totalmente a tese? Já mostre para esse corretor que você vai conduzi-lo ao longo da sua argumentação. Tá certo? Olha a dica que eu te dou aqui. Você vê a dupla afirmação. Então, a ciência tem o papel de esclarecer o desconhecido e olha o e reafirmar o conhecido para os negacionistas. Você pode utilizar, em vez da conjunção aditiva e, aquela conjunção duplinha sertaneja não só, mas também,
que é bem interessante. Então, ó, assim a ciência tem dois papéis na contemporaneidade, não só esclarecer o desconhecido, mas também reafirmar o conhecido para os negacionistas. Olha que legal. Primeiro parágrafo de desenvolvimento, você vai falar sobre a primeira ideia que você afirmou. E o segundo parágrafo de desenvolvimento, respectivamente, a segunda ideia. Olha a fluidez com que seu texto está prosseguindo para esse corretor, tá certo? Diante de um recorte amplo, faça uma dupla afirmação na sua tese, tá certo? E a dica de ouro que está aparecendo para você é sobre essa dupla afirmação na tese. Para quê, professora? Para direcionar melhor o desenvolvimento nos próximos parágrafos, para mostrar essa fluidez de ideias que o seu texto vai apresentar. E como surgiu a oportunidade de falar um pouquinho para vocês sobre essas duas grandes obras da literatura italiana e brasileira, respectivamente, eu vou voltar na introdução campeã. Quando você faz o ensino médio, você não lê a Divina Comédia, tá? Nossa grade curricular mostra apenas a literatura brasileira e a literatura portuguesa. Então, é um candidato que mostrou ali uma visão ampla e mesmo um acesso amplo ao conteúdo. A Divina Comédia basicamente mostra a personagem Dante viajando pelo purgatório, inferno, paraíso, em busca de uma purificação. No italiano antigo, ela começa assim: Nel mezzo del cammino di nostra vita, ritrovai por una selva oscura, que la diritta via eris marita. Professora, você está falando o quê, bem? Eu estou dizendo que o começo da Divina Comédia mostra um homem que está perdido em uma selva e não sabe o caminho correto. Isso também pode servir de base para outros textos em que você mostra o ser humano com dúvidas existenciais, perdidos em sua condição, tá certo? Fica aí anotado a dica de leitura para você, ok? E o poema Máquina do Mundo, do Drummond. Um texto denso, pesado e, como eu palmilhasse, uma estrada de Minas pedregosa. Essas são as primeiras palavras do poema. É um sujeito simples, simplão, percorrendo uma estradinha de Minas e de repente vem toda a verdade e se abre diante dele. Ele se nega a aceitar. É a metáfora do homem contemporâneo que não está preparado para verdades prontas e pré-fabricadas. Ele quer descobrir aos poucos ou talvez até negá-las de uma certa forma. Por isso que o candidato brincou com essa oposição de Dantes, ou seja, aquele que quer o conhecimento, que depois de sua viagem ganha a oportunidade de receber o conhecimento sobre tudo que rege o universo, tá certo? Tudo bem que numa conotação mais religiosa, mas é a explicação de tudo e ele se satisfaz. Já o nosso eu lírico drummondiano, ele se nega e ele segue o seu caminho e a máquina se fecha e volta para a sua origem, ok? Então aí mais um pouquinho de bagagem para você, sim? Vamos então aqui. Nesse exato tema eu já falei sobre essa dupla afirmação, sobre a importância dela. Chegou o momento do tema inédito que nós do Coruja preparamos para você, tá certo? Tema estilo FUVEST. Bora lá, sem medo. Vamos pensar nesse tema como um modo de você colocar em prática tudo que tem aprendido aí nessas 3 primeiras aulas de redação. Juntinhos. Considerando as ideias apresentadas nos textos e também outras informações que julgar pertinentes, redija uma dissertação em prosa na qual você exponha seu ponto de vista sobre o tema Cultura do Cancelamento, o Tribunal da Internet. Um tema de grande valia nesse mundo de cancelamentos na internet e coloca um simples usuário como um grande juiz de direito e tem o poder coletivo de acabar com as relações sociais de uma pessoa, de uma empresa nas grandes redes.
Vamos ver um pouquinho como que o recorte te pede aqui as outras afirmações da FUVEST. Instruções. A dissertação deve ser redigida de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Beleza, meu filho? Nada de usar gíria nenhuma não, tá? Então vem. Escreva no mínimo 20 linhas. Você não vai fazer isso. Você vai usar todas as linhas se possível. Com letra legível e não ultrapasse o espaço de 30 linhas da folha de redação. Eu gosto de falar, letra legível não é letra bonita. Letra bonita é um bônus para o visual. Sua letra precisa ser clara. O corretor vai ler seu texto, gente, de uma forma digitalizada. Então, não dificulte essa leitura e a letra pode ser um impedimento muito grave para a fluidez também do seu texto, tá certo? Uma diquinha aí para ser ponderada. E a FUVEST exige um título à sua redação. Não se preocupe ainda com uma qualidade de título. Nós teremos uma aula justamente com dicas para isto. Mas já coloque, mesmo que de forma óbvia, às vezes um pouquinho ingênua, o título na sua redação até para marcar o gênero que a FUVEST mostra. Mas não como ali fator de encantamento desse corretor, que nas próximas aulas você vai saber como fazer. Tranquilo? Coletânea. O que a coletânea traz aí sobre o Tribunal da Internet? De acordo com o dicionário australiano Macquarie, a cultura do cancelamento foi eleita o termo do ano de 2019, e não é para menos. Mesmo não tendo um marco exato de origem, a cultura do cancelamento aparentemente teve início a partir da mobilização de vítimas de assédio e abuso sexual, movimento #MeToo, que ganhou maior visibilidade em 2017 por força das denúncias realizadas em Hollywood. Desde então, o mesmo movimento MeToo, traduzindo a coragem de expor problemas há anos escondidos, a cultura do cancelamento vem seguindo um caminho que aparentemente diferencia-se da conscientização inicial pautada no debate de assuntos relevantes. Veja que é um texto que já começa a problematizar a eficácia dessa cultura do cancelamento. Até que ponto eu estou cancelando alguém de uma forma justa ou de uma forma radical? Esse movimento, em especial, fez uma grande repercussão mundial e fez não só Hollywood, mas qualquer ali mídia dentro da dramaturgia rever seus atores, diretores e elenco após as denúncias constadas. Então teve uma mobilização muito grande o fato de, na internet, a pessoa ser cancelada. Vamos ao texto 2. Além dos seus usos mais tradicionais, como deixar de assinar um serviço ou desmarcar um compromisso agendado, o verbo cancelar tem sido empregado com frequência recentemente para pessoas. O ato de cancelar alguém costuma ser aplicado a figuras públicas que tenham feito ou dito algo considerado condenável, ofensivo ou preconceituoso. Antes de colocar o texto 3, a minha ponderação aqui com vocês em relação ao 2 é a ideia do verbo cancelar. Como está sendo usado agora para pessoas. Aquilo que tem uma ideia diferente de mim, eu cancelo. E se aquilo é uma pessoa, eu estou coisificando o ser humano, fazendo uma barreira que impeça o outro de chegar a mim. E isso, dado de uma forma coletiva, mostra um linchamento virtual, certo? Essa é a ideia que você depreende após a leitura desta coletânea. Vamos à próxima. São inúmeros os exemplos de cancelados e a lista aumenta a cada semana. O cancelamento é primeiramente decretado em uma rede social, em que gera uma onda de críticas e comentários, depois de estampar manchetes, e normalmente é seguido de uma retração do cancelado, que pode ou não ser acatada por seus críticos. Cancelar alguém publicamente requer um anúncio, o que torna o alvo do cancelamento objeto de atenção.
O objetivo por trás do cancelamento é fazer a pessoa perder sua relevância cultural, tá certo? E esse texto abre os olhos para o perigo desse empoderamento coletivo, tanto para uma causa justa, como para a disseminação, talvez, de um discurso de ódio, de uma relevância cultural em que eu estou desmerecendo. Veja, e atenção, né, pessoal? Em um mundo virtual cheio de fake news, é muito perigosa essa atitude implacável de olhar o outro, de julgá-lo e de condená-lo num simples clique, tá certo? O texto 4. O cancelamento atual pode ser considerado um linchamento virtual, o que faz com que pessoas desativem suas redes sociais e tenham receio de expor suas opiniões em público. Nesse contexto, observa-se que o tribunal da internet não realiza seus julgamentos com igualdade ou proporcionalidade. Primeiro, porque deixa-se de discutir ideias e passa-se a discutir pessoas e empresas. Segundo, porque poucos preferem ouvir, entender e formar uma opinião antes de atacar. Terceiro, porque outras pessoas ou empresas envolvidas em situações análogas, por exemplo, não sofrem sanções na mesma intensidade que as canceladas. Quarto, porque no mundo virtual é muito tênue a linha entre a crítica construtiva e o ataque revestido de ofensas. De todos os textos, este é o que apresenta um posicionamento bem contrário ali à prática do cancelamento, né? Esse tribunal virtual, colocando uma problematização para você. Professora, posso utilizar aqui as ideias da coletânea como a minha tese? Você não pode se limitar a elas. A ideia é sempre buscar um repertório seu, uma opinião sua, uma autoria sua, e não só reproduzir o que a coletânea já está te passando, mas ela serve como base de ampliação de ideias, tá certo? Veja, a cultura do cancelamento apresenta dois lados. Um lado positivo, mas também um lado negativo. Qual que você vai escolher para defender no seu texto? E você pode, assim como aquele recurso lá da sua introdução, colocar aquelas suas conjunções subordinativas concessivas. Embora tenha um lado positivo, e você defende o lado negativo, ou vice-versa. Embora tenha um lado negativo, você defende o lado positivo. Olha que interessante como esses três moldes que eu passei para vocês podem ser usados nos diferentes recortes que você vai encontrar nos próximos vestibulares. Só para deixar aí um pouco a sua argumentação bem crítica, quais seriam as ideias positivas desse tribunal? Conscientização das causas sociais, claro que sim. Por exemplo, na quarentena, vocês viram os artistas que foram boicotados por promoverem aglomerações, festinhas? Então, eu estou chamando a atenção de algo ético que está desviando, de algo social que está desviando do certo. Bem? Posicionamento contra atitudes que ferem o direito humano de alguém. Homofobia, racismo, não mais serão tolerados. Então, é uma forma também de mostrar uma rivalidade em relação a essas ideias. E depois, uma empatia ao solidarizar-se com causas coletivas. Isso é muito interessante. Nós vimos, por exemplo, no iFood, quando os motoqueiros se rebelaram, como que a população realmente quis boicotar a empresa por não estar dando equipamentos a esses motoboys. Então é a união, tá? A união faz a força, aí uma expressão clichê, mas para reproduzir o lado positivo da cultura do cancelamento. E negativo? Internet como palco de disseminação de ódio. Você quer consertar uma coisa, mas a maldade é inserida nessa forma. E você acaba praticamente sendo você passível de ser cancelado. As pessoas assumem a posição de objetos que se tornam obsoletos. Olha essa obsolescência do outro. Aquilo que não serve, eu cancelo. Não me serve mais. É o lixo.
Olha só como há uma desumanização. Aí numa abordagem muito mais metafórica, bem FUVEST. E depois, rotular o cancelado por uma única ideia ou atitude. É aquele clichê. Quem nunca errou? E você pega apenas um aspecto. Ah, é a política, é a religião, é o preconceito. E você limita tudo de resto que a pessoa é por uma única atitude. Então, um lado negativo dessa cultura. Tá certo? Pessoal, eu vou passar para vocês algumas referências possíveis quando você precisar ali colocar bagagem no seu texto. Por exemplo, aqui, o episódio Odiados pela Nação, da série Black Mirror. Por uma questão de tempo, eu não consigo ler com vocês, mas é só dar um pause no vídeo e dar uma leitura atenta em como você pode utilizar esse recurso no seu texto, tá certo? Segunda referência para você. Esse não é o símbolo da justiça? Olha que legal usar numa introdução, pensando nos 3 elementos metafóricos dele. A venda, que significaria não olhar quem e simplesmente julgar. A espada, mostrando a força. E a balança, o equilíbrio. Ainda mais em um argumento em que você discorda do linchamento virtual, mostrando que muitas vezes as pessoas só têm a espada na mão. Elas não estão equilibradas para isso e elas julgam, né, olhando para a pessoa e fazendo uma seleção moral sobre isso. Olha que legal. Um outro aspecto aqui. Busca história. Cadê teu professor? Ó, pega as aulinhas dele. Grécia Antiga. O ostracismo. E você adapta para o ostracismo virtual. Tá? Por favor, também faça a leitura de uma forma mais calma e ponderada. Mas aí como um recorte interessante para você utilizar no seu texto. Tá certo? Atualizando o tema, mostrando um ostracismo atual na internet. Tá? E aí vem a última referência, que é uma pintura de Michelangelo, O Juízo Final. Pensando em uma citação da Bíblia cristã, você tem o momento do juízo final como o último julgamento das almas. E é um julgamento muito tendencioso, muito prático, muito efetivo. Será que não é isso que está acontecendo hoje em dia? Então você brinca aí com essa questão religiosa, lógico, adaptando para o tema, né? É só um repertório para você, ok? Bom treino, pessoal. Eu tenho certeza que você vai conseguir organizar seu texto, fazer um excelente texto e tirar uma nota muito boa. A frase que eu finalizo a minha aula de hoje é: ninguém é capaz de escrever bem se não sabe bem o que vai escrever. Do Joaquim Matoso Câmara Júnior. Conte com a gente. Fique na paz. Até a próxima aula. Um grande beijo.